eu esquecer desse motivo. Fica muito difícil esquecer do porquê que eu tô fazendo aquilo, entende? E aí, essa visualização é que vai fazer você não desistir, entendeu? Então, o primeiro passo é você é você ter disciplina de exercitar a sua visão todos os dias para se automotivar. Motivação faz parte da sua disciplina. De todos os dias quando você acorda. Assim como você, quando acorda, tem que beber água, tem que escovar o dente, você também precisa olhar no espelho, você precisa falar o que você falar, olhar para você no espelho e falar o que você está buscando, qual é a sua visão, qual é o seu sonho, qual é o seu objetivo, falar que você pode, que você consegue mesmo, e partir para cima, né? Claro, seguir o seu ritual ali, sua conversa com Deus, sua oração, né? É muito importante ter esse momento e priorizar a espiritualidade em primeiro lugar, mas também lembrar dos seus sonhos, dos seus objetivos, porque é isso que vai ser o motivo para você fazer do seu dia um dia extraordinário, porque Olha, é uma junção, né? Oi, pode olha, falar. eu só queria pontuar que nós temos hoje 16 pessoas agora na live. E para mim é um número maravilhoso, viu, gente? Juntar 16 pessoas numa sala não é fácil. E eu quero só pontuar aqui que você está trazendo um insight bom, só para a gente poder processar também. O Bob está falando que o primeiro passo aqui foi sonhar. E aí eu quero trazer aqui uma comunicação para você. Quais são os teus sonhos? Você já anotou quais são os teus sonhos? O que é que você pensa para a tua vida? Sabe? Como você se vê daqui a 5 anos? Eu falo isso porque provavelmente se você se perguntar, cara, qual é meu sonho? Sério, você pode pensar, até se perguntar, mas o que é um sonho? O que é um sonho? E eu te falo isso porque muitas vezes você começa a pensar, eu vou construir uma família, eu quero alcançar tal objetivo, comprar alguma coisa, eu quero ter um sonho de fazer uma viagem. E muitas vezes você não sonha porque você não se acha nem merecedor. Você não sonha. Ele saiu aqui, vou mandar aqui de novo para ele. Cadê? Caiu. Deixa eu mandar aqui. Você não sonha porque você não se acha merecedor. Caiu, mas vou voltar. Você não sonha porque você não se acha merecedor. Você não sonha porque você não se acha capaz. Você não sonha porque os ambientes que estão ao teu redor, todo mundo fala que não pode, que não consegue, que não vai dar certo. Muitas vezes você não sonha porque você não tem referências próximas de você. Muitas vezes você não sonha, não sonha porque está todo mundo do seu lado, várias vozes gritando e você não tem autoconhecimento suficiente para falar eu vou chegar lá. Você não tem uma família que apoia. Muitas vezes você não sonha porque você não se acha capaz. Muitas vezes você não sonha porque você acha que não tem aquela quantidade de dinheiro naquela conta para conseguir. Você não sonha porque você acha que, porque eu não venho de uma família rica. E ele trouxe aqui, cara, ele saiu de Gravatar, de uma família simples, mas ele sonhava. Ele sonhava. Se você for para a Bíblia, você vai ver vários exemplos, cara. Deus deu um sonho para José. Deus deu um sonho para ele. E muitas vezes, eu estou falando que você tem que contá-los. Você olhar o sonho que que deu para José, ele contou, a gente já sabe a história que deu. Não vou pregar aqui para você. Mas eu estou falando sonhe e fique para você. Peça a Deus sonhos. Deus dá sonhos que vai mudar a tua vida. Se você hoje nunca sonhou com nada, você fala, cara, eu não me sinto capaz, eu me sinto que estou estagnado, eu sinto que eu estou em um lugar que eu não sei o que fazer, talvez eu vou ficar no emprego que eu estou, ganhando o que eu estou ganhando, talvez a minha família tá num aperto, eu não sei. Mas hoje, toma uma posição para você mesmo e fala, cara, eu vou sonhar. Eu vou pedir a Deus sonhos que vai mudar a minha vida. Pede a Deus, coloque em sonhos que vai fazer a diferença. Então, eu estou fazendo aqui esse processamento, Ale, porque tu tá contando a tua história, você saiu de Gravatar, mas você falou, né? Você sonhou com o seu futuro. Você tinha ali, meu Deus, eu vou colocar aqui uma visão de como eu penso a minha casa, visão de como eu penso a minha família. Eu lembro quando eu te conheci, você falou, cara, eu quero ter um estilo de vida cristão, então eu sonho ter isso como conduta na minha vida, e isso vai motivando, isso vai trazendo um propósito. Mas eu só queria processar isso que eu senti de trazer aqui, talvez seja para alguém que está nessa live que não tenha sonho. Talvez você tenha até todo o dinheiro do mundo, você até tem família que tem condições financeiras, você tem todas as oportunidades, mas você não tem um porquê maior. Você não tem aquela visão maior de si mesmo. Então, o sonho, não vou dividir aqui se é meta ou se é objetivo,
mas você ter aquela visão, você ter aquele senso de dentro de você. E eu quero hoje dizer aqui nessa live, sonhe, porque Deus é um Deus sonhador. Deus sonhou, sabe, com a criação. E ele espera com grande expectativa a manifestação dos seus filhos. Então, se hoje você quiser sair dessa live aqui com uma mensagem, pelo menos comece a sonhar. Não deixe as pessoas que estão à sua volta sabotarem os teus sonhos, porque é muito fácil. Você começa a pegar o ônibus e é todo mundo reclamando, você começa a sair de casa e todo mundo falando mal de governo A, governo B, governo C. Cara, parou de dar ouvidos a vozes externas. Começa a olhar o teu propósito, começa a olhar o teu sonho e fala, cara, eu vou seguir, independente do que as pessoas estão falando. Então é isso que eu quero aqui processar nesse grupo, porque eu tenho certeza que muitas... Entrou agora aqui o Galeroso também, que é meu primo, é um cara que tem um... Cara, o cara tem uma história de vida extraordinária. O cara em Rio Doce, eu lembro bem, jogava bola lá na rua com o vô, fazia as maloqueiragens, fazia as coisas, mas, cara, teve um sonho. Hoje tem uma baita de uma empresa, um empreendedor de sucesso, tem ajudado vidas através enfim, do seu negócio galeroso. Então, cara, eu sou feliz. Eu vejo na minha família um exemplo. Então, enfim, vou deixar de falar, deixar eu ler, mas eu queria só processar aqui a lei, para incentivar as pessoas a sonharem. Boa, boa, é isso aí, é isso aí. Bom, gente, o primeiro passo é ter um sonho, né? A gente precisa ter algo que nos move, né? Não só o sonho naquela época me movia muito, mas a minha realidade também me movia muito. Era realmente um motor, sabe, para continuar avançando. E aí, retomando a história, eu tinha esse quadro no meu quarto, tinha várias imagens impressas nas paredes para que não esquecesse do meu sonho. Tinha também um papel de parede no meu celular, na época era de um carro. E assim, eu sempre ficava, né, imaginando como seria atingir esse sonho, como eu estaria nesse sonho. Então, muitas vezes eu lembro que antes de dormir, eu fechava o olho e ficava imaginando. Eu ficava imaginando. Cara, teve uma época que eu não tinha um notebook de qualidade assim, para trabalhar. E eu trabalhei um tempo para uma agência. Cara, eu tinha um volume de trabalho absurdo, mas assim, não reclamo, eu sou muito grato por todas as oportunidades que eu tive. Todas elas me forjaram muito a ser quem eu sou hoje. Eu tenho realmente um coração de gratidão. Cara, mês passado, foi retrasado, eu passei no meu WhatsApp mandando uma mensagem agradecendo para todos os meus antigos líderes que eu tive. Todas as empresas que eu trabalhei, eu saí para a maioria das pessoas mandando mensagem agradecendo por tudo que elas me deram de oportunidade, sabe? Assim, porque todas elas foram um lugar onde me forjou, me colocou num lugar de aprendizado, de crescimento. E eu acho que é isso, sabe? Eu acho que a gente olhar o que a gente aprendeu, o que a gente evoluiu, agradecer as pessoas nessa jornada também e continuar evoluindo. E aí, eu lembro que eu tinha um computador bem ruim mesmo, assim. E aí, eu sentava na minha cama e eu mexendo, eu tocando em um MacBook. Eu sonhava. Era um sonho para mim, assim, ter um MacBook que eu conseguisse desempenhar o meu trabalho, sabe? E, cara, pouco tempo depois, eu tava com o MacBook nas mãos. Por quê? Porque eu acreditava, porque eu visualizava, sabe? Então, a importância dos sonhos, da visualização, para que a gente esteja com ações e tomando atitudes alinhadas com aquilo que a gente está buscando, né? E aí eu acho que um outro fator, assim, que foi essencial na minha trajetória foi conseguir filtrar as minhas amizades, né? Eu sempre fui um cara muito de poucas amizades, mas amizades que possuem qualidade, né? Eu sempre foquei mais em qualidade do que quantidade em amizade. E sempre pessoas que, assim, que tinham conversas que me interessavam. Então, assim, por exemplo, no colégio, eu me reunia com pessoas, eu queria, quando eu estava no ensino médio, né? Como eu tinha esse sonho de ter uma startup e tudo mais, no colégio eu me dedicava muito. Então, para vocês terem ideia, no primeiro ano do ensino médio eu terminei um namoro porque eu queria estudar. Porque a pessoa, por azar, que eu comecei a namorar na época, caiu na mesma sala que eu estava no ensino médio. Aí o que foi que eu fiz? Cheguei nela e a gente finalizou, terminou o relacionamento e eu fui focar em estudar, porque eu queria muito passar no vestibular e, cara, entrar na universidade dos meus sonhos, porque eu queria montar minha startup. Então, assim, eu sempre
na escola, por exemplo, nessa época, eu já me colocava em lugares de aprendizado. Quais eram as pessoas que tinham no meu meio que eu poderia me conectar para aprender ou para me esticar num lugar de crescimento. Porque é comum as pessoas, quando verem pessoas que estão em um lugar mais à frente, por exemplo, na minha escola tem muitas pessoas inteligentes, assim, que eu olhava e falava, caramba, esse cara é inteligente, velho. Essa pessoa, pô, esse cara é muito bom em física, esse cara é muito bom em matemática. Cara, PQP. Como é que esse cara é tão bom assim? E aí, assim, eu chegava perto dessa galera mesmo, e tipo assim, cara, como é que tu faz isso aqui? Como é que tu, sabe, como é que tu é tão bom nisso aqui? Me ensina aqui, me mostra, vamos conversar, vamos discutir, vamos debater. E, cara, todos os meus grupos no ensino médio de conversa eram de conversas produtivas, conversas construtivas, né? Com um papo que eram sobre discussões filosóficas, discussões sociológicas, discussões históricas, do campo das exatas. E, cara, era o meu grupo ali, né? O meu grupo de pessoas que eu me conectava que tinha a mesma frequência. Tava todo mundo na mesma visão de querer o quê? Mudar de vida. Mudar de vida com o que tinha na mão, que na época era estudar, e era isso mesmo, entendeu? Sempre foi uma ferramenta muito boa para mudar de vida, né? E aí, nesse meio tempo, foi quando eu conheci o digital, né? Eu comecei a ver alguns podcasts. Tinha um cara polêmico aí na internet, que se chama Ryan Santos. Mas eu comecei a ver alguns podcasts de pessoas, de adolescente mesmo assim, começando a empreender no digital e assim, mudando de vida, transformando a realidade da família, transformando a própria realidade. E, cara, aquilo me inspirava, né? Eu comecei a ver antes que eu só via um caminho, que era, cara, entrar na universidade, construir uma grande startup, que vai ser um produto disruptivo, uma coisa disruptiva para mudar a vida das pessoas. Cara, naquele momento, quando eu comecei a conhecer aquele podcast, onde o cara trazia, o Ryan Santos trazia ali empreendedores de sucesso para falar ali naquelas lives, naqueles podcasts, eu comecei a vislumbrar um outro caminho, uma outra possibilidade para chegar no mesmo sonho que eu tinha no final das contas, que era construir um grande negócio, mudar a realidade da minha família também, ter uma vida confortável, uma independência financeira, era o que eu buscava, né? Ter uma flexibilidade maior de tempo, de não precisar realmente contar as coisas para poder consumir, para poder desfrutar. E aí eu me apeguei a essa visão, né? E aí foi quando eu comecei a dar o meu primeiro start em coisas mais direcionadas mesmo para o marketing digital. Pode falar aí, Ivan. Só um minuto de processamento. Eu quero trazer aqui a tua atenção para a gente poder processar isso que ele está trazendo aqui. Tome muito cuidado com o tipo de influências que você traz para a sua vida. Tome muito cuidado com as pessoas que você escuta. Tome muito cuidado com as vozes que você deixa, que estão próximas de você, influenciar a sua vida. Tem muita gente que está em uma esfera de influência, que eu gosto muito do exemplo de Jesus, né? Jesus, ele dividia em quê? Jesus, ele tinha os 3 próximos, ele tinha os discípulos, ele tinha a multidão. E muitas vezes, existem pessoas que estão na multidão querendo ser tratado como pessoas íntimas e ser voz na tua vida. Então, toma muito cuidado mesmo com a influência, com essas pessoas que estão querendo influenciar você. E outro ponto aqui que eu quero trazer também para processar isso existe três tipos de influência positiva que você pode ter na tua vida. Primeira um livro, um mentor, pessoas que eu acabo escutando. Então, isso é um tipo de influência. A outra influência o tipo de pessoa que eu trago para ser para ser uma voz sobre determinado tema na minha vida, que eu escolho, uma referência, pode ser um pastor, um mentor, alguém, um cara de finanças, aquele tipo de voz mais próximo. E aquela outra parte 3, que é o quê? Que é aquela pessoa que está na minha vida ali, ó, no 1 a 1, no dia a dia. Então, você saber quem influencia você é muito importante. Então, saiba bem escolher as suas influências também. Qual tipo de conteúdo você consome. Ah, você quer prosperar financeiramente, mas você está ouvindo Carne Novo todo dia. Você está ouvindo televisão todo dia, só notícia. Cara, você não vai prosperar, porque a tua mente já vai paralisar para um lugar de quê? Cara, eu não consigo, é tudo desgraça. Ah, você quer aprender mais de Deus. Você quer buscar mais de Deus, mas você só está indo o tempo todo para tudo aquilo que não agrada a Deus. Você só está em rodas de conversa que tem temas que não influenciam os princípios e valores do reino, cara. Toma cuidado, cara. Porque esses 3 níveis, que são o primeiro nível, que é o nível de livros, de filmes que você ouve. O segundo nível é o nível das pessoas
distante, mas que são referências nesses temas. E o terceiro nível, que é aquela pessoa no 1 a 1, que é voz na sua vida. Então, pega esse insight aí, pega esses 3 dígitos, vai mudar muito também a tua vida. Boa, boa, isso aí. Então, gente, eu busquei já ir nessa linha, né? Assim como eu já fazia, tendo aquela visão de universidade e tudo mais, e conectando com pessoas que tinham a mesma frequência, estava apontando para o mesmo lugar, para a mesma direção, eu comecei a fazer a mesma coisa, só que no digital. Comecei a fazer mesmo. Só que como assim fazer isso no digital, no interior de Pernambuco, no Nordeste, perto do Sertão Agreste ali, né? Tipo assim, como assim encontrar alguém um jovem como eu na época também, que tava na mesma frequência de querer, de acreditar nesse negócio de digital, né? Porque assim, gente, antes da pandemia, né, o digital, ele era algo ainda mais obscuro do que é hoje, assim. Poucas pessoas realmente viam ou visualizavam um potencial ali naquilo ali, entendeu? Depois da pandemia foi quando explodiu e aí começou a chamar mais atenção, as pessoas começaram a entender que realmente era algo que tinha capacidade, tinha um potencial de mudar de vida com aquilo. E ali eu comecei a, cara, procurar as pessoas mesmo, procurar pessoas para conversar sobre isso. Então eu lembro que eu fiz quatro grandes amigos, três grandes amigos, na verdade, em Gravatá, é, que era o Anthony, que hoje trabalha comigo, a gente trabalha junto, trabalha comigo, o Matheus, que hoje é o meu sócio, o Yuri também, que hoje não tá por aqui, mas abriu a empresa dele também, hoje em dia tá tocando o negócio dele também. Cara, a gente se reunia na praça de Gravatá de noite para conversar sobre marketing digital, para falar o que a gente estava fazendo, o que a gente tinha aprendido. Cara, conhecimento naquela época, em 2020 ainda, conhecimento direcionado mesmo, assim, era bem escasso. Então eu lembro que teve um amigo que comprou uma mentoria, né, com o Play do digital na época que era bem grande. E, cara, ele tava lá e dava aula pra gente, sabe? Dizia inclusive ele tá aí na live, é o Matheus aí, né? Dizia o que tava aprendendo nessa mentoria, falava pra gente as estruturas, não sei o quê, e aí a gente trocava de volta também o que a gente tava aprendendo, e todo mundo debatia, conversava. E aí, sim, enfim, todo mundo na mesma frequência. Pô, vamos crescer, a gente pode mais, a gente sabe que a gente pode mais. Vamos, cara, vamos confiar, vamos acreditar. Cara, ninguém tá acreditando nisso aqui, da nossa realidade, as pessoas não sabem que isso aqui realmente tem o potencial que tem, é algo que é fora do caminho tradicional, mas, cara, a gente confia, a gente tá na mesma frequência e vamos pra cima, sabe? Então, a gente por muito tempo se manteve como um apoio, como uma rede de contato, até hoje a gente conversa muito, mas naquela época foi algo crucial, assim, quando um tinha uma crise, o outro tava ali à disposição para ouvir, então por isso que é bom você ter pessoas com quem você confia, pessoas que estão olhando para a mesma direção, que têm a mesma visão, porque vocês podem caminhar juntos, e caminhar junto com pessoas que estão na mesma frequência, estão buscando o mesmo objetivo, a mesma visão, te leva mais longe, não te deixa desistir, sabe? Então, isso para mim, os meus amigos, essa rede de contatos, embora que pequena, mas com muita qualidade, fez muita diferença na minha vida também, sabe? E aí, um outro ponto, que aí eu acho que esse aqui, gente, esse aqui assim, ele assim é o essencial, assim, o mais, sabe? Um dos mais essenciais também, que é, cara, a curiosidade e a perda do medo de julgamento. Assim, eu acho que assim, fui um cara muito curioso, velho. Muito curioso. De perguntar mesmo. Cara, na escola, às vezes a galera tinha um certo ranço de mim, porque eu perguntava demais. Tinha um cara que perguntava mais do que eu. Não sei se ele tá aqui nessa live, que era o Douglas. Cara, o Douglas perguntava muito, 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 muito. E era cada pergunta que eu falava, pô, vou entrar na competição também para ver quem faz mais pergunta, mais pergunta desafiadora. Então, assim, a gente perguntava muito aos nossos professores, assim, perguntava sobre tudo mesmo, curiosidade mesmo, e ia para cima, e até o ponto do professor às vezes dizer que não sabia responder e que ia pesquisar, e tipo, a gente ia lá, pesquisava também, debatia depois. Então, assim, eu tô falando isso porque são coisas que alimentam a nossa curiosidade, que geram crescimento. Que é se questionar. Hoje em dia eu uso pra tudo se questionar. Até tava hoje falando com a minha noiva, Sheiline tá aqui na live também. Um beijo, um abraço, meu amor. Te amo. A gente tava falando hoje sobre sentimentos, sobre questionar os nossos sentimentos, né? Para que a gente possa entender o porquê que a gente tá sentindo aquilo e identificar a causa raiz. Hoje a gente tava tendo essa conversa sobre isso, né? Inclusive, a gente bateu aqui porque eu tô falando sobre curiosidade, mas a curiosidade ela nos estimula a fazer boas perguntas.
né? E através das boas perguntas, a gente aprende, a gente entende melhor sobre a vida, a gente entende melhor sobre as coisas e continua crescendo e se desenvolvendo. Então, é importante treinar a capacidade de fazer pergunta, tá? Então, tinha muita curiosidade ali. Essa questão que eu falei pra vocês de perder o medo de julgamento, de ser cara de pau mesmo, tá ligado? Cara, eu acho difícil crescer na vida se tudo que você vai fazer, você coloca na frente como prioridade o julgamento das pessoas que estão ao teu redor. Cara, esquece isso. Trabalha isso, sabe? Então, assim, eu lembro que eu saía da escola. Cara, eu saí da escola de 5 horas, certo? Eu comecei a vender Mentos no Sinal, lá perto da minha casa, né? Mentos, água mineral, prendendo na raça mesmo, no meio da rua. 17 anos. Eu tive outras iniciativas mais pequenas também, 12, 13 anos vendia picolé no meio da rua também, E o pessoal tem muito esse estigma, né? Cara, se tá vendendo coisa na rua é porque tá passando fome, né? Cara, esquece isso, deixa pra lá, deixa a opinião de quem tá estagnado, com a mentalidade retraída, reprimida, né? Esquece isso, tira isso da tua cabeça, sabe? Então, assim, não tem medo de julgamento. Cara, eu saía da escola, ia pro sinal, era todo mundo saindo da escola, subindo na ponte, assim, ó. Professor, diretor, eu subia lá, às vezes eu via lá, tava vendendo sinal, passava nos carros lá oferecendo mentos, água, e via um professor, via um colega de classe, via um aluno de uma outra sala. E, cara, pra mim era um treino diário de, cara, dane-se aqui o que a sociedade tá pensando, o que o pessoal tá pensando, cara, eu vou pra cima porque isso aqui é uma ferramenta que vai mudar a minha vida, velho. É Isso algo que quantos vai anos? me levar pra um outro lugar. Oi? Com quantos anos? Cara, eu tinha 17 anos. Eu 17 comecei a vender anos. picolé com Eu 12, 13. o temor, Mas. Oi? com 17 anos já perdendo o temor de homens. E aí eu quero dizer pra você que se você teme a Deus, você não teme a homem nenhum, cara. Porque muitas vezes você fica mais preocupado com o que o outro acha de você do que o que Deus acha de você. Sensacional. Muito bom. Exatamente. E aí, cara, quebrar esse medo, esse medo de julgamento, pra mim foi essencial pra ser cara de pau mesmo, ser protagonista da minha história. E eu acho que pode ser algo que pode mudar a tua vida também, né? E, cara, é muito bom se você sofre com esse tipo de problema, medo de julgamento, medo de rejeição, se questionar, buscar entender por que que você tem esse medo. Cara, por que que eu tenho um medo? Cara, às vezes a gente sente uma coisa e a gente não sabe, muitas vezes a gente não sabe nem nomear o que a gente sente. Muitas vezes a gente não sabe nem nomear o que a gente sente. Então, assim, sentiu algo, cara, o que que eu tô sentindo? Primeiro, eu nomear. Porque a partir do momento que eu consigo nomear, eu tenho clareza. Se eu tenho clareza, eu consigo raciocinar sobre aquilo. Né? Eu tô sentindo o quê? Eu tô sentindo medo? Eu tô sentindo angústia? Cara, se eu tô sentindo medo, por que que eu tô sentindo medo? Ah, é porque eu tô com medo do que o fulano vai falar. E por que que eu tenho medo do que as pessoas vão falar? Né? Aí, pô, o cérebro começa a bugar, né? Como assim? Hã? Né? Como assim? Medo do que as pessoas vão falar? Por que eu tô com medo do que fulano vai falar? Ah, porque fulano tem um peso maior de decisão na minha vida, de autoridade na minha... Mas por quê? Fulano é um ser humano como eu, né? E aí você começa a reduzir o tamanho da coisa que você tem medo, ou que você ou que tá te travando, e reduzindo o tamanho dela, você é maior que ela, que esse sentimento, não é? O que eu tô falando aqui é sentimento, tá, gente? Vocês entenderam que é outra coisa. Mas quando a gente entende, racionaliza, a gente começa a entender que, cara, não, esse problema não é maior que eu. Eu tenho capacidade, eu tenho potencial de realizar isso, e, cara, eu tô sentindo uma coisa aqui que não tem fundamento. Então eu vou fazer o que eu tinha para fazer, o que eu preciso fazer para alcançar o meu sonho, para alcançar a minha visão. Entendeu? Buarque, falar alguma coisa? Só quero dizer que você precisa entender o seu valor. Se você não se valorizar, ninguém vai valorizar você. Então é aquela questão do amor próprio, entendeu? A Bíblia fala o quê? Que a gente precisa amar o nosso próprio como é nós mesmos. Primeiro a gente precisa entender, cara, qual é o amor que eu tenho por mim. Dependendo desse lugar, eu vou transbordar. Porque é como a nós mesmos. Então eu falo isso porque é um insight muito valioso. Você não é a última bolacha do pacote, mas também você não é a única. Mas você tem o seu valor. Caramba, muito bom. Muito bom. Então, gente, essa parte de perder esse medo te faz. Dani falou até aqui agora, ó, uma porção de ser ousado. É exatamente isso, né?
ser usado mesmo, sabe? De ser protagonista da própria história, sabe? E assim, eu lembro que, e aí, fazendo paralelo, né? Eu vendia água, eu vendia. E aí, um outro ponto, um outro aprendizado, assim, que esse aqui também, pra mim, foi assim, sabe, muito bom, explodiu minha cabeça. Eu li um livro chamado Pai Rico e Pai Pobre, né? E assim, esse livro, para mim, foi assim um grande diferencial na minha vida, não só financeira, como de negócio jornada empreendedora. Por quê? Lá tinha, vocês se conhecem, vocês sabem que existe o QI, que é o coeficiente de inteligência, já ouviram falar, né? QI, o que é QI? Tem o QE, eu acho que é QE, que é o coeficiente emocional, de inteligência emocional, mas também tem o coeficiente de inteligência financeira, que ele é treinável. O que, que é esse QI? É você treinar a sua visão para as coisas, né? Eu lembro que cara, eu passava em frente a um hotel, eu passava em frente a um estabelecimento comercial, eu vi um anúncio na internet, eu me perguntava, como é que esse cara ganha dinheiro? Como é que essa empresa funciona? Como é que esse cara faz dinheiro? Não, ele faz isso, ele faz aquilo. Não, esse hotel. Era qualquer coisa besta, gente. Qualquer coisa. Cara, eu via na rua, pô, que massa esse negócio aqui. Aí, às vezes fazia cálculo de calculadora. Bicho, se esse cara tá vendendo, sei lá, se esse cara tá vendendo banana aqui na feira aqui, cara, na média, quantas pessoas passam por aqui? Qual que é o preço? E quanto será que ele pega? E tal. E fazia o cálculo. Poxa, esse cara faz tanto e tal. Só. Que massa, velho. Aí às vezes ia numa açaí. Poxa, e aqui? Açaí, franquia, não sei o quê, tererê. E aí ficava pensando, entendendo o modelo e treinando a minha cabeça a cada vez mais continuar identificando oportunidade, identificando, treinando a minha visão de negócio, sabe? Então, assim, isso é essencial. Eu lembro que quando eu comecei a vender picolé, lá com 12, 13 anos, antes de vender picolé, eu alugava livro com a minha irmã, a Rafaela, acho que tá aqui na live também. Eu alugava livro com a minha irmã, então a gente pegava livro, né, velho, dos outros, cara, botava tudo lá no na nossa varanda e alugava lá pra galera da rua. Nessa época também, eu comecei a vender picolé, porque chegou um vizinho lá perto da minha casa, que esse vizinho, ele era empreendedor, ele tinha um banco de feira na rua e todos os filhos dele, todos, trabalhavam desde cedo no banco de feira e cada um fazia o seu dinheiro, né? Então, assim, pra mim aquilo ali foi um despertar. Foi tipo, cara, se esse cara faz dinheiro na feira, o que que ele tá fazendo? Ah, o cara vende isso, o cara vende aquilo, tererê, tererê. Poxa, o cara vende bolacha na feira, o cara vende queijo na feira e faz dinheiro. Que massa, velho. Acho que eu vou vender picolé, né? Escolhi um produto, vou vender picolé. Comecei a fazer picolé e comecei a vender na feira, né? Pra fazer o meu dinheiro. Então, assim, treinar esse QI, né? Esse QI não, esse QF, vamos dizer assim, esse coeficiente financeiro, ou QV, coeficiente visionário, para exercitar a tua cabeça, cara, a pensar em oportunidade de crescimento, sabe? Então, assim, isso aqui é um ponto que você tem que estar sempre exercitando se você quer trilhar uma caminhada, uma história, uma jornada empreendedora. Né? Existem dois tipos de empreendedorismo, gente. Existe o empreendedor por oportunidade e o empreendedor por necessidade. O mais comum no Brasil é o empreendedor por necessidade, que é aquele cara que, cara, não conseguiu se encaixar no mercado de trabalho, precisou, cara, vender alguma coisa para sobreviver, por necessidade, para pagar as contas. Né? Então, existe o empreendedor por necessidade e existe também o empreendedor por oportunidade, que é aquele que tem a capacidade de enxergar visão nas coisas. Né? Então ele enxerga, cara, se eu fizer isso aqui, eu comprar aquilo ali, daqui a pouco eu vou estar com tanto, daqui a pouco eu vou estar contratando X pessoas e vou estar multiplicando. E, cara, a cabeça do cara é pensar em multiplicar, em crescer e produzir, e é isso, sabe? E, assim, com o objetivo de quê? De realizar os sonhos. O cara tem. É isso que move, é isso que é a força motriz assim, do coração, sabe? De continuar evoluindo. O Ale, Ué, pegando esse ponto que você está trazendo, eu quero só pontuar aqui, né? Insight que eu estou trazendo agora e compartilhar com quem está na live é o seguinte: quem questiona, prospera. Quem questiona, avança. Quem questiona as coisas não é alvo de manipulação. Quem questiona não sofre liderança abusiva.
quem questiona, quem pensa, são pessoas livres. Então, se você hoje começar a questionar o seu estilo de vida, você começa a entender os resultados que você tem. Se você começa hoje a questionar os seus valores, você começa a entender a espiritualidade que você vive. Se você começa a questionar aonde você quer chegar, você começa a ver quem são as pessoas que estão ao seu redor. Então, seja uma pessoa que questione. E questionamento não é você estar arrumando drink em tudo que é lugar, mas é questionar, é você entender o porquê das coisas e entender também se isso faz sentido para você. Porque nem tudo que propõe para você, você deve aceitar, cara. Por que isso? Eu lembro que na minha infância existia o Castelo rá tim E eu aprendi lá que o professor falava que porque sim nunca é resposta. Então, faça perguntas que não sejam perguntas fechadas, mas perguntas que vão trazer uma reflexão na tua vida. Caramba, muito bom, muito bom. E além de perguntas, gente, se coloquem na zona de desconforto. Porque é na zona de desconforto que existe aprendizado. Cara, se você tá na sua rotina, no seu dia a dia, e você pensa naquela coisa que dá aquele frio na barriga, é pra lá, muitas vezes, que você tem que se forjar aí, porque é lá onde você vai ganhar aprendizado. Cara, é naquela palestra, é naquela apresentação que você ia fazer para seus colegas de trabalho sobre uma coisa boa que você fez, que você não fez porque você tinha medo. Então, se você tem medo, é lá exatamente para aquele lugar que você tem que fazer. Você tem que pegar a apresentação e você tem que ir lá com medo, e aí representa coragem. Coragem não é você não, a ausência de medo necessariamente. Coragem é mesmo com medo de você ir lá para cima e fazer acontecer com frio na barriga mesmo. Então, cara, se você tem se dá o frio na barriga, muitas vezes é lá que você precisa ir para se forjar o crescimento, o aprendizado. Cara, é aquela palestra em público que você falou que ia dar e você não dá, é aquela live que você ia fazer no seu Instagram e você não faz, é aquele negócio que você precisa tirar da gaveta que você nunca tira da gaveta, né? É aquela conversa difícil que você ia ter com com a sua namorada ou seu namorado que você nunca tem, né? É lá onde existe aprendizado. É lá onde você vai aprender. Então, se coloque numa zona de desconforto para que exista aprendizado e crescimento. E, Se a vida ela é ordinária demais, ela perde o brilho, ela perde o ímpeto, ela perde, sabe? Você precisa se colocar numa zona de desconforto para que você continue crescendo e aprendendo, sabe? Buarque? é, eu só queria dizer que o extraordinário, ele acontece a partir do momento que a gente questiona o nosso momento atual e a gente pensa, o que é que eu devo fazer com isso? Sabe? A Paula mesmo trouxe um exemplo claro, tá aqui. Paula, minha tia, amo de coração. Beijo, tia. Ela falou, eu já tô me questionando que não é só eu ganhar dinheiro, mas eu deixar de gastar. É um questionamento. Muitas vezes você ganha 10 mil, você gasta 20, cara. Por quê? Porque tem muitas questões que eu não vou entrar aqui de alma, de motivação, de escassez, enfim. Mas você é uma pessoa que está gastando, você precisa controlar as suas finanças. Para que você possa, o quê? Para que você possa aprender a juntar, mas também a multiplicar. Então, uma pessoa que ela tem um pensamento e quer ter um estilo de vida extraordinário, ela começa a questionar para onde ela quer ir. A partir do lugar da onde eu estou e para onde eu posso chegar. Boa. E nessa situação ainda, nesse caso, é que você. Foi quem que falou, Buarque? Paula, minha tia. Paula. A mãe Nesse que foi. caso, nesse cenário, eu acho que uma coisa que vale refletir é, cara, quais são as formas que eu tenho de resolver esse problema? E aí, eu acredito que existem duas principais formas de resolver esse problema. Número um, se conter e economizar e se planejar para ficar naquele teto de orçamento. Número dois, focar em multiplicar, em construir riqueza, sabe? Cara, se eu tenho potencial de fazer o dobro de dívida, por exemplo, do que eu ganho, cara, e se eu pegar essa energia e alocar ela agora para fazer grana, para fazer dinheiro, será que eu vou conseguir mover? Vou conseguir, cara, fazer mais para que eu não precise estar fazendo conta, entendeu? Então, eu sei que existem os casos emergenciais, existem momentos difíceis financeiros, mas é uma boa reflexão também. Será que eu preciso me colocar num lugar de ir para cima mesmo, com garras e com tudo, colocar os dois pés e fazer aquele projeto que estava engavetado e ir para cima
ou fazer os dois, ou puxar o meu projeto, me controlar aqui no orçamento, ou controlar melhor o orçamento, sabe? Mas assim, não esquece de ter a postura também de se colocar numa posição de desconforto para construir mais, para buscar mais, para multiplicar, para não somar. Não ficar ali todo mês na conta, somando, somando, somando. Entrou X, entrou Y, entrou 1.000, entrou 2.000, vou juntar, vou somar. Não é juntando que você vai construir riqueza extraordinária. É multiplicando. Obviamente tem fases que a gente passa juntando, a gente passa acumulando, porque a gente tem um conforto, a gente tem um colchão financeiro ali, para que muitas vezes a gente consiga investir em um negócio, para a gente consiga ter uma reserva de emergência. Isso é positivo também, estou dizendo que isso não é, tá? Eu passei por essa jornada empreendedora de maneira passei e passo, né? Mas quando eu estava lá no começo, eu fui transicionando de maneira gradual, né? Existiam pessoas que eu admirava muito também, que entravam com os dois pés com tudo, né, para empreender e dava certo, né? No meu caso, eu fui indo de maneira gradual. Eu tive minhas iniciativas lá atrás, quando eu não tinha nenhum, não trabalhava, não tinha nenhum emprego e tudo mais, mas depois eu comecei a prestar serviço para outras empresas, e aí eu vou entrar na parte da pandemia. Porque quando surgiu a pandemia, eu vendia lá doce no sinal, vendia água. E, cara, parou tudo de funcionar, né? E aí, para mim já não era, as pessoas não queriam abrir a janela do carro por conta da pandemia, do Covid e tal, para ficar falando com um vendedor ambulante, né? Então, assim, eu tive que me reinventar. E aí, o que foi que eu fiz, né? Nessa época, eu peguei tinha uma vizinha perto da minha casa que vendia máscara. Eu peguei as máscaras que ela fabricava e comecei a vender na porta do banco da Caixa. Porque as pessoas iam para a fila do banco para sacar o auxílio emergencial e muitas vezes não entrava no banco porque não tinha máscara, né? Então eu estava lá vendendo máscara, eu vendia máscara branca, eu vendia máscara personalizada, que era um valor um pouco mais caro. E, cara, eu fui vender máscara. Depois eu fui, poxa, agora o que eu faço? Antes eu era professor de informática também, fui instrutor de informática com o tempo. E aí, sendo instrutor de informática, a escola fechou também na pandemia. Então imagina, nessa época também, eu vendia lanche em porta de escola. Eu vendia lanche em porta de escola. Eu vendia pizza, vendia hambúrguer em porta de escola. E aí eu vendia lanche, vendia hambúrguer, era instrutor de informática em escola de curso profissionalizante, ganhava na hora, né? Trabalhava 4 horas por dia, às vezes 2 horas por dia, e ganhava ali por hora, né? Dando aulas de informática. Eu sempre gostei muito da área de TI, tecnologia. E aí, a escola também fechou. E aí, poxa, a escola que eu dava aula como instrutor fechou. A escola que eu vendia lanche e fazia as minhas vendas ali, onde eu tinha o meu dinheiro, né, onde eu empreendia também ali vendendo lanche, fecharam as escolas estaduais. Todas as escolas fecharam na época, né? Inclusive a que eu dava aula. E aí, cara, renda zero. Renda zero. Auxílio emergencial, que era o que eu recebia. E, cara, queria ter dinheiro para investir em negócio, para construir o meu negócio, queria ter caixa. E aí, porque eu sabia que era através de um negócio digital que eu ia alavancar a minha vida financeira, né, e alcançar os meus sonhos. E aí eu comecei a voltar numa área que eu já conhecia um pouco, que é do tráfego pago. De fazer anúncios online, né? Esses anúncios patrocinados que você vê aí no Instagram, conforme você vai rolando, aí no feed, esses anúncios que aparecem, tem uma pessoa que faz eles, né? Que usa as ferramentas para fazer ele. Estava aqui, viu? Já fazendo o merchan. Quem quiser Olha aí. online, com... Olha aí, é exatamente esse modelo de negócio aqui que o Buarque tem. O Buarque tem uma agência de tráfego pago que faz mídia digital, faz mídia paga, né? Faz esses patrocinados aí para as empresas para atrair clientes. E na época, hoje em dia não tem mais esse modelo de negócio, trabalho com outra coisa, mas na época eu enxerguei como uma forma de construir uma renda previsível e escalável também, através da prestação de serviço. Por quê? Eu vi que as empresas estavam precisando de profissionais no digital, estavam precisando se posicionar no digital. Principalmente na pandemia, cara, que o negócio só vendia se tivesse presença digital. Se não tivesse, cara, já era, né? Então eu comecei a bater na porta dos estabelecimentos comerciais para oferecer serviços de mídia paga, de anúncios online. Comecei a aprender a ler livros sobre técnicas de vendas, né? B2B, né? O que é B2B, gente? É quem vende de negócio para negócio. Por exemplo, o seu produto, você vende o seu produto da sua empresa para outra empresa.
Você não vende para uma pessoa física, né? Então esse é um modelo B2B. Então eu comecei a bater em porta de estabelecimento comercial para vender serviço de tráfego pago. Na época eu não tinha um notebook. Imagina, como é que você vai vender? Como é que você vai vender? Eu tinha um notebook, mas ele não tinha, ele precisava estar no carregador para funcionar. Então imagina como é que você vai vender um produto, você vai chegar lá no cara, no empresário lá, para oferecer um serviço, e você não tem um notebook para apresentar sua apresentação de slide com sua proposta comercial. Meu Deus. Imagina, o que eu fiz? O que eu fiz? Eu tinha um desktop em casa, né? Aquele que fica lá na estante. O que eu fiz? Imprimi a proposta comercial, botei numa pastinha e levei debaixo do braço. É isso que eu fiz. E levei meu celular também junto. Por- Chegava lá para falar com o dono, botava a melhor roupa que eu tinha, botava lá, ia lá no estabelecimento comercial, falava com o dono e apresentava o material impresso que eu tinha. Olha, a gente vai fazer isso para você. Imagina você vender serviço digital com papel. Imagina a dificuldade. Mas nem por isso eu me travei, né? Eu peguei e aí que vem um outro insight, um outro princípio. Faça o máximo que você puder com o que você tiver. Com o que você tiver em sua. Se você está querendo, por exemplo, a câmera perfeita para começar no digital, se você está querendo a ring light perfeita, o suporte, o tripé perfeito, você já está começando errado. Primeiro você dá o passo. Primeiro você faz com que você. Cara, eu lembro que eu tinha um canal no YouTube. E para fazer esse canal no YouTube, eu não tinha um tripé para gravar. Não tinha muito menos um webcam para colocar no meu computador. Não tinha. Eu não tinha um webcam para colocar no meu computador. Não tinha. Zero. E aí, a única forma que eu encontrei pesquisando foi de conectar a câmera do meu celular com o computador, via cabo USB, para ter uma webcam disfarçada, que era o meu celular. E aí, através disso, eu tinha um webcam. Só que eu não tinha um tripé. Como é que eu vou. A webcam fica grudada em cima do monitor, né? Eu não tinha uma webcam para grudar no monitor. Então, onde é que eu ia botar o celular? Onde? Né? Então, eu poderia ter travado aí, né? Ah, poxa, não tem um tripé, não vou fazer e tal. Cara, foi o que eu fiz. Pesquisei como fazer um tripé caseiro no YouTube. Foi, o cara falou, pegue um rolo de papel higiênico aquele rolo de papel higiênico, o final ali, quando não tem mais papel. Você só tem um rolo no meio. Corte ele em dois pedacinhos assim, um lado e o outro, e encaixe o celular no meio, né? Você sabe que o rolo, né, um cilindro, aí você corta um pouquinho em cima aqui de um lado, um pouquinho do outro, e encaixa o celular no meio. Aí ele fica em pé. Ele fica, na verdade, deitado, né? E aí a câmera ficava apontando para mim. E, cara, e foi assim que eu fiz o meu primeiro vídeo. Um dos meus. Assim, eu já tinha tido outros canais pra trás, mas assim, foi assim que eu fiz um vídeo no YouTube. E, cara, em pouco tempo depois, esse vídeo me rendeu R$ 30.000. 30 mil reais. R$ 30.000. Depois foi pingando mais, deu uns R$ 35.000 aí no total. Assim, e todo mês caía venda. Todo mês era R$ 2.000, 2.500, né? Passou um tempão pingando venda por conta de uma estratégia de vendas que eu fiz. Com o que eu tinha, eu fiz o máximo que eu conseguia. Olha Sabe? aí, olha aí. A gente já está chegando ao fim. Tem muita história para contar. Você siga o Alexandre. Aqui já vai lá no íconezinho do Instagram dele, que ele vai postar também muito conteúdo com a história dele, para inspirar você, despertar você e impulsionar você para os teus sonhos. E dentro disso, para a gente chegar ao fim, eu queria que ele fechasse respondendo a seguinte pergunta, mas já vou falar a pergunta agora, para ele pensar, que é o quê? Quais foram os 3 maiores aprendizados da vida dele? Para que ele possa compartilhar com a gente. Mas antes dele responder isso, eu queria que a gente focasse aqui na pergunta de Kathleen. Porque como você falou, né? Você poderia ter dado diversas desculpas. E muitas vezes, quem tem a melhor desculpa não tem a melhor solução. Muitas vezes a gente é especialista em encontrar a melhor desculpa para a nossa vida, mas não dá o próximo passo. E aí eu me lembro muito de uma passagem de Jesus, que é o quê? A gente precisa ter fé. Hebreu vai falar o quê? Que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, das coisas que não se esperam. Então, cara, dá o primeiro passo e Deus ele vai colocar o chão. Jesus chamou para você andar o quê? Para dar um passo fora do teu barco. Dá um passo hoje fora do teu barco. Entendeu? Dá esse passo de você entender que ele vai ser um Deus suficiente que vai estar com você para você andar sobre as águas. Quer andar sobre as águas? Quer construir uma história extraordinária? Dê o primeiro passo. Escute a voz de Deus lhe chamando
a viver esse sobrenatural. E eu estou falando aqui em uma linguagem bem espiritual, porque muitas vezes a gente precisa entender que para a gente romper com a nossa atualidade hoje, a gente precisa deixar com a desculpa e a gente precisa fazer com aquilo que nós temos hoje nas nossas mãos. E para isso é dar um passo, é um passo de ousadia, é um passo de fé. Se você empreende, ou se você tem um negócio agora e quer, cara, quer romper a tua barreira, cara, pede a Deus qual é o próximo passo de fé. Se você não empreende, quer empreender e quer saber como, pergunta a Deus qual é o seu próximo passo de fé. Porque aqui eu tenho certeza que tem empreendedores, aqui eu tenho certeza que tem profissional autônomo, aqui eu tenho certeza de pessoas que estão estudando, ainda acabando faculdade. E a pergunta é, não é aonde eu estou, mas aonde eu quero ir. E qual é o próximo passo que eu preciso dar para chegar lá? E dentro disso aqui, gente, vocês não têm ideia. A gente está conversando hoje com um cara que há 5 anos atrás, estamos em 2025, em 2020, estava vendendo máscara no semáforo. O que você estava fazendo 5 anos atrás? Ele estava vendendo máscara no semáforo. Mas ele tinha a programação, ou estava buscando ter programação certa para chegar onde chegou hoje. Que é, gente, é múltiplos 7 dígitos. 5 anos depois. Mas o que ele está colhendo hoje é o que ele começou a plantar lá atrás. Então, quer colher algo extraordinário na tua vida lá na frente? Começa a plantar hoje. Ah, mas eu não vou fazer. Ah, mas. Você, tá insatisfeito com o que você está vivendo hoje? É porque você esqueceu de plantar lá atrás. Quer mudar isso? Entenda o que você está semeando. Uma coisa que eu entendo é: cada pessoa é um solo. E aí? Você é um. Qual é o tipo de solo você é? A Bíblia é linda para falar sobre isso. Você é um solo infrutífero, você é um solo cheio de espinho, você é um solo cheio de pedra, ou você é um solo que a semente caindo em você, você multiplica 100 por 1? Aí eu quero deixar essa pergunta para você e entrar aqui nesse tema que a Kathleen falou, para a gente poder. Eu quero ouvir tua opinião sobre isso, olha, que eu acho que é perfeito. E depois você encerrar com os 3 maiores aprendizados. A Kathleen falou o seguinte: Kathleen, da Nilvina Imóveis, pessoa maravilhosa, muito uma jovem fora da curva, e ela está fazendo aqui a seguinte pergunta: uma vida sem busca pelo crescimento é uma vida medíocre. Ela não traz aquele sentimento de realização, nem de conquista, para que a gente possa tocar nesse ponto hoje. Fala um pouquinho sobre isso, Lê, e a gente já encerra para a parte final. Muito bom, mais de 1 hora e 10 minutos de live, maravilhoso. E eu queria que você comentasse sobre isso e encerrasse com os 3 principais aprendizados. Eu acho que se conecta muito bem com os 3 principais aprendizados que eu separei aqui. Tava digitando aqui, né, para garantir, assegurar que realmente eu tava trazendo os 3 principais mesmo, assim, sabe? E, cara, um dos principais que eu coloquei aqui foi a humildade. Eu acho que assim, esse pra mim sempre foi algo que eu pratiquei muito, sabe? De chegar em um ambiente e se colocar num lugar de uma pessoa que está em constante aprendizado, de estar aprendendo sobre tudo, né? Então, assim, de chegar perto de uma pessoa e realmente perguntar, entender, aprender junto com ela e estar com foco no aprendizado, no conhecimento, a paixão pela busca do conhecimento, sabe? No lugar de humildade, sabendo que eu não sou autossuficiente, que eu não sei de todas as coisas, né? Mas também reconhecendo o meu valor, né? Isso é importante também, tá, gente? Reconhecer o seu próprio valor. É muito importante ter isso. Depois se dá um assunto para uma grande live, muito conteúdo também. Mas assim, em primeiro lugar, humildade. Eu acho que a humildade ela nos coloca no lugar de busca constante pelo crescimento, né? Pelo conhecimento, né? Porque a partir do momento que a gente não se acha autossuficiente, que sabe de tudo, a gente tem abertura para aprender coisas novas, abertura para evoluir, né? Então, a humildade para mim sempre foi algo que eu carreguei muito no meu coração. Humildade e simplicidade foi algo que realmente para mim sempre refletiu muito meu caráter. Eu hoje em dia eu não abro mão de forma alguma das minhas origens, da minha história, da minha simplicidade. Pode ser quem for. Pode ser quem for. Eu não abro mão. Eu não deixo de ser quem eu sou por conta de terceiros que possam estar reprimindo a minha personalidade e a minha identidade. Muito pelo contrário. Tenho orgulho da minha história.
né? Então, acho que reconhecer o seu próprio valor, reconhecer a sua história, né? Se colocar no coração de humildade, ter um coração ensinável, acho que esse é um segundo princípio, sabe? Um coração que é disposto a aprender, que é disposto a ouvir, que é disposto a fazer perguntas, a se colocar no lugar de ouvir, mais de ouvir do que falar, sabe? Então, humildade, um coração ensinável, né? E por último, assim, um dos principais na minha vida, que sempre me fez me manter nos eixos, ainda mais com esse crescimento que eu fui tendo ao longo desses últimos anos, é ter o estilo, adotar um estilo de vida cristão, né? Seguir a Deus, né? E não só seguir a Deus, mas buscar praticar a fé, sabe? Então, assim, buscar praticar os princípios, ler a palavra, ter uma rotina espiritual, né? Então, sem dúvida alguma, Cristo para mim, Deus sempre foi algo que me fez me manter nos trilhos, sabe? Me manter, me mover por princípio, por valores, sabe? E, assim, de estar ali comigo nos momentos difíceis. Cara, eu lembro do dia que eu aluguei um primeiro apartamento que, cara, eu dobrei de joelhos e comecei a chorar e agradecer a Deus por aquela conquista que, para mim, há pouco tempo atrás é, era algo muito grandioso, sabe? Era um sonho, né? Morar em um apartamento aqui em Recife. Eu lembro que na época, cara, eu dobrei de joelhos ali na porta, comecei a chorar sem parar e agradecer a Deus, agradecer a Jesus. Então, assim, sempre se colocar nesse lugar. Eu lembro que em todas as grandes decisões que eu tomei, Buarque é prova viva disso, né? Meu amigo espiritual. Quantas vezes eu cheguei em Buarque e falei, Buarque, tem esses dois caminhos aqui, eu tô orando muito a Deus, tô buscando uma palavra, cara, me ajuda, ora por mim, sabe? Quantas vezes a gente dobrou de joelhos também, louvou juntos, sabe? Então, assim, sempre carregar Deus, Cristo, os princípios nas tuas decisões, né? Se colocar num coração de humildade, num coração de fé, sabe? De amor pelos princípios, pela palavra, de buscar orientação de maneira ativa mesmo, sabe? Esses dias eu tava refletindo sobre a quantidade de vezes que no meio da tempestade, que foi o que o Dani tava falando aqui, que, cara, eu me dobro de joelho, que eu falo com Deus, né? Que eu peço a Deus discernimento, eu peço a Deus visão, eu peço a Deus, sabe, conforto, sabe? Então, assim, colocar Cristo em primeiro lugar, né? Seguir a palavra de fé, né? Assim, sempre foi essencial para mim, foi algo que eu vivi muito e vivo, busco viver cada dia mais. Todo mundo tem seus defeitos. Ninguém é santo. Ninguém é. Todo mundo está numa evolução contínua e busca pela santidade, em busca em ser mais semelhante ao caráter de Cristo, e é uma jornada, né? Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo. Tem mais alguma coisa, Buarque? Gente, muito obrigado. A palavra é gratidão que você chegou até aqui. Gratidão quem ficou até o final. Estou muito feliz. Eu não sei se eu vou deixar a live ainda disponível no Instagram, mas eu quero dizer que quem participou dessa live já tem ferramentas na mão para conseguir já dar os primeiros passos de mudar a sua vida. A seara para você construir e produzir está pronta. As ferramentas você tem, falta agora você ir. Então, eu quero dizer muito obrigado para você que ficou até aqui. E eu quero lhe encorajar a você, no post que vai sair daqui a pouco, ou você já comentar o que representou essa live para você. Eu vou dar 2 desafios aqui. Você comentar o que foi essa live para você. Eu vou deixar essa live no ar alguns minutos, baixada lá do jeito que tá. E você comenta aí o que é que foi essa live para vocês. E aí eu vou trazer outra coisa. Eu vou deixar também um link de um grupo de WhatsApp, onde eu tenho juntado poucas pessoas. Eu não coloquei tráfego pago, não fiz estratégia nenhuma. Só coloquei no meu Instagram. Tem uma média de 30 a 35 pessoas. E eu vou fazer de forma orgânica. Quem tiver nesse grupo, eu vou sortear um livro. Um livro no final dos 3 dias dessa live. Hoje foi o primeiro dia, quarta-feira. Amanhã tem um segundo dia, que vai ser com Augusto. Um cara também extraordinário. Um cara que ele tem múltiplos negócios. O cara que é escritor. O cara que já lançou vários livros. O cara hoje ele é um dos diretores do Instituto FO.
É um instituto que tem um baita projeto em São Paulo. Então, é um cara que tem um baita currículo e tem um livro sobre liderança. Então, a gente vai falar muito sobre liderança. Muito bom, muito bom. Hoje a gente falou muito sobre inspiração, protagonismo, sobre propósito. Hoje falamos temas transversais e quem pegou as referências já pode sair daqui para construir o foguete da sua vida. Então, é isso que eu quero deixar para vocês. Amanhã tem outra live, que eu quero ver vocês aqui 9 horas da noite com Augusto. E, fora isso, eu vou deixar a live salva aqui. Comenta o que é que foi essa live para você. Vou deixar ela no máximo 24 horas, depois eu vou tirar ela do ar. Vou tirar ela do ar e depois só vai sair os cortes. E, fora isso, entra no grupo que eu vou postar aqui no link para que você possa ser, tipo assim, participar do sorteio, né? Participar do sorteio que nós vamos fazer desse livro. Gente, muito obrigado. Gratidão. Deus é bom. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Estou dando meu passo aqui para startar. Essa live é feita para startar a tua vida. Para dar um start de transformação, para dar um start de mudança, para dar um start, um impulsionar. Para despertar você mesmo. Eu quero despertar você da realidade que você está. Eu quero despertar você dessa estagnação. Eu quero despertar você. Aqui, meu propósito é do que você tem. Você tá com medo, cara? Vai com medo. Quando eu pulei de bungee jump, eu fui com medo. Sabe? Quando eu fiz... Cara, não vou contar minha história não, que eu ainda tô na minha jornada. Mas eu quero destartar você aqui para sair do lugar que você tá. Água parada, meu irmão, dá lodo. Água parada dá lodo. Deus chamou pra gente ser rio. Você é um poço cheio de lodo ou você é um rio que flui? Eu quero despertar você para ser esse rio que flui. Flui na sua vida e flui na vida de muitas pessoas. E através dos negócios é uma oportunidade de você ser rio e fluir na vida das pessoas que estão na sua vida. Porque você crescendo, todo mundo cresce. O Ale cresceu, eu cresci também. A família dele cresceu. Eu crescendo, outras pessoas próximas da gente crescem. O Ale cresceu, já trouxe amigos para ser sócio. Cara, todo mundo cresce. Então, quando você flui, quando você transborda, quem mais ganha são as pessoas que estão próximas a você. Então, eu quero despertar você. Aqui é para você dar o start. Eu quero dar o start. O teu negócio não pode ficar da mesma forma. A tua vida não pode ficar da mesma forma. Você tem que startar. Quem está perto de mim sabe. Quem está perto de mim sabe que, cara, é acelerado mesmo. Tem que, cara, tem que dar o passo. Tem que dar o passo. Então, o meu propósito aqui é nesses 3 dias. Cara, mas por que 3 dias? Nem eu sei por que 3 dias. Deu vontade de 3 dias. É um desafio. Eu até brinquei com a Lei no elevador vindo para cá. É Deus, Pai, Deus, Filho e Espírito. Trindade, é 3. É tudo em 3, meu amigo. Aqui é cristão. Aqui é cristão. Aqui é empreendedorismo com propósito. Aqui é empreendedorismo com unção. Já entrei na vertente pentecostal. Aqui é empreendedorismo com propósito. Porque é para despertar você mesmo, gente. Então, muito obrigado de coração. Foi maravilhoso. Sigam o Alê. Sigam o Alê. Sigam esse cara é incrível. Vai sair na Forbes em breves. É um cara que eu disse pra ele que eu já profetizo que ele vai lançar livro. Eu profetizo que ele vai ser o próximo Elon Musk, o próximo Flávio Augusto do Brasil. Eu profetizo que a história dele é só o início. Cara, é 23, gente, é 23 anos. Sério, o que é que eu tava fazendo com 23 anos na minha vida? De verdade. Estou hoje com 32, glória a Deus. Mas é que, cara, 23 anos. 23 anos já tem uma baita história, com baita caráter, entendeu? Com baita caráter e tem mudado a vida de muita gente. Então, é isso, meu irmão, que eu quero, e agora, Ali, desejar para você é que até o pastor Samuel, que ele até colocou aqui, né? Os planos que Deus tem pra gente é muito maior daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Entendeu? Então, o que eu, cara, entendo que hoje, que você tem construído, não é sobre dinheiro, cara. Mas é sobre os planos de Deus na tua vida. Então, eu tenho certeza que tem coisas que ainda você nem enxerga. Mas é só o começo. Você só está no começo da sua história, da sua jornada. E é esse ponto que hoje você está sendo inspiração para a gente e que eu tenho certeza que você vai muito longe, cara. Você é um foguete, viu? Muito obrigado também por ter aceitado essa live, por estar junto nessa. E, gente, sigam a lei. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, Buarque. Gente, busquem dessa live extrair aprendizado e ação, tá? Porque é através das ações que vocês vão ter resultado real na vida de vocês. É isso aí, um abraço. Tchau, tchau. Buarque, novamente, muito obrigado. Deus te abençoe. Estamos sempre juntos aqui nessa jornada. E é isso, gente. A ideia é que vocês... eu desejo tudo de bom, que vocês cresçam.